Olá e seja bem-vindo à nossa live de hoje. E aí, gente, tudo bem? Como estão vocês? Bom, a palestra de hoje, a nossa live é sobre memória fraca. Gente, memória fraca, a gente não trata da mesma forma. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim: ai, tô com problema de memória. O tratamento, ele não vai ser o mesmo, né? Porque existem 3 tipos de memória fraca. A gente não generaliza a memória fraca do mesmo jeito que a gente não generaliza dor de cabeça, né? Do mesmo jeito que cada local onde a cabeça dói representa um órgão, quando nós temos memória fraca, pode estar relacionada a 3 causas principais. E quais são elas? Vamos lá. Bom, a primeira memória fraca que nós vamos falar aqui é a memória fraca relacionada aos rins. Bom, qual tipo de memória o rim é responsável? A memória que o rim é responsável é a memória recente. Por exemplo, alguém me fala o nome, eu respiro, eu já esqueci o nome da pessoa. Ou, por exemplo, perguntar assim: o que você comeu ontem? O que você fez ontem de manhã? Ou até mesmo coisas do dia a dia. Ou, por exemplo, a pessoa tá falando alguma coisa, de repente, viaja, esqueceu o que estava falando, perde o raciocínio. E nós temos atendido pessoas com problemas de memória. Então, nós consideramos que isso daí era um tema super interessante para trazer aqui para vocês. A memória do rim, então, está relacionada à memória recente. E como que eu posso tratar essa desarmonia com o alimento na minha casa? O alimento que a gente separou aqui para poder falar para vocês é a berinjela. Então, se você está com problema de memória recente, consuma berinjela, coloque este alimento na sua semana, na sua rotina. Esse alimento vai te ajudar muito com relação à memória recente, que é a memória dos rins, tá ok? A outra memória aqui é a memória do baço pâncreas. O baço pâncreas é responsável pelo nosso intelecto. Por exemplo, leio um texto aqui e aí tenho que explicar este texto. Ou, por exemplo, tô lendo aqui um texto, na hora que eu chego no final, percebo que eu estava viajando pensando em outra coisa. Isso daí está relacionado à memória do baço pâncreas. E muitas pessoas são diagnosticadas com déficit de atenção, porque elas têm dificuldade para se concentrar. Mas, na verdade, isso daí é uma desarmonia do baço pâncreas. Aí a pessoa pega um diagnóstico, tem o déficit de atenção. E aí, deixam de ter oportunidade de se tratar, deixam de ter oportunidade de se conhecer com sua capacidade plena, e isso daí é uma coisa um pouco triste, não é mesmo? E qual alimento que nós vamos recomendar para você que está com um problema desse tipo de memória, que é a memória do intelecto? Nós separamos aqui a batata doce. Esse é um alimento, se você inserir na sua dieta, você vai perceber que a sua memória vai melhorar, tá? A outra memória que nós temos é a memória relacionada ao coração. Essa memória está relacionada à memória de fatos emocionais. Quando a pessoa, por exemplo, tem esse apagão da infância, apagão de fatos que aconteceram na sua vida, o alimento que nós separamos aqui para vocês é a beterraba. Esse alimento vai te ajudar muito com relação a isso. E é muito interessante perceber o seguinte: os rins, eles são responsáveis por quê? Por governar ossos, medula, cérebro, as nossas articulações, nosso cabelo, os nossos ouvidos. E é muito interessante perceber que nos rins estão guardada a nossa essência, a essência que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe, que é fixa em quantidade e qualidade. A gente não consegue
repor essa essência. A gente consegue otimizar a essência através dos alimentos e da respiração, dos exercícios, do descanso, né? E você já parou para perceber que realmente quando uma pessoa vai envelhecendo, que ela vai perdendo a essência, essa pessoa ela fica com problemas nos ossos, com problemas nas articulações, os cabelos ficam brancos e caem, e a pessoa vai ficando surda. E aí, é muito comum a gente perceber que às vezes a pessoa não precisa ser idosa para ter esses sintomas, já que a essência não necessariamente ela vai ser desgastada com a idade. Se a pessoa se cuidar, ela vai ter uma vida longa e sadia. Então, os excessos fazem com que muitas vezes essa energia do rim ela desça e o envelhecimento precoce aconteça, né? E aí, quando a pessoa está nesse estágio, por exemplo, ela fica com a memória do rim debilitada, que é a memória recente, né? E é interessante perceber que, por exemplo, um idoso, uma pessoa que está nesse estado, né? Um idoso que não se cuidou durante a vida, uma pessoa que está nesse estado, ela não tem a memória recente. Por exemplo, a minha avó, ela não lembrava que ela tinha comido. Ela tinha acabado de comer, passava tipo umas meia hora, ela falava, eu não comi nada hoje, e não sei o quê. E aí, a gente percebe o quê? Uma deficiência de memória recente, né? E ao mesmo tempo, você já percebeu que o idoso ele conta 10.000 vezes a mesma história? Porque quando eu tinha 3 anos, que eu era uma criança pequena lá em Barbacena, eu fazia assim, assim, meu pai assim, assim. A pessoa tem histórias, né? E é interessante perceber que a pessoa vai lá, te conta essa história, passa 20 minutos, ela te conta de novo. Por quê? Aí todo mundo fica assim, gente, que coisa louca, né? Porque a pessoa lembra coisas super antigas e não lembra que acabou de almoçar. Que doideira. Então, isso justifica pelo fato de que o rim debilitado, a pessoa não tem memória recente. Ela vai lá e te conta 10 vezes a mesma história, mas a memória do coração, ela está ok, porque o coração é onde mora o nosso espírito, é onde ele descansa, né? Ele percorre o sangue, ele habita o sangue, ele descansa no coração. E aí a pessoa tem uma memória emocional, ok, mas ela não lembra e por isso ela conta de novo as coisas. E aí, essas explicações, elas trazem um conforto pra gente, respostas pra gente entender por que essas coisas estão acontecendo. Então, as recomendações do dia de hoje são essas, tá ok? Se você está com problema da memória do rim, coma berinjela. Se o problema é na memória do baço, batata doce. Foi o alimento que eu separei aqui para vocês. Existem outros alimentos? Existem, mas a gente separou alimentos que sejam mais acessíveis, né? Que as pessoas tenham oportunidade de conquistar com facilidade. E a memória do coração, nós separamos a beterraba. Gostou da sugestão de hoje? Comenta aqui no vídeo e até a próxima. Bons momentos, gente. Um beijo.